Então, pessoal, estou aqui novamente com a psicóloga Lilin para conversar com a gente ainda aí sobre essa série de assuntos que envolvem a adaptação do estrangeiro, do imigrante a um país, né, que é outro, né, diferente do dele. E como esse assunto acaba vindo muito aqui para a gente, é importante que a profissional que cuida desses assuntos converse com a gente nesse bate-papo aqui de hoje. Lili, muito bem-vinda, muito obrigada novamente. Obrigada. Oi para todos. Muito bom. Vamos lá. O tema de hoje é morar fora do seu país de origem. Por que é importante o conhecimento das etapas da adaptação do estrangeiro ou imigrante em um novo país? Então, eu achei essa pergunta muito boa, né? Eu lembro eu mesmo, né? Quando eu primeira vez cheguei no Brasil, né? Mesmo que eu já tinha experiência viajar ou até morar em outro país, mas quando eu cheguei no Brasil como uma chinesa, então o contraste era muito grande. São duas culturas muito grandes. E eu cheguei aqui no início com o meu marido, então eu já tinha uma rede de segurança. Então, os primeiros meses era como você passando férias, né? Você não tem compromisso, você leva seu tempo para sentir esse país, do seu parceiro, do marido, né? Então, no início era tudo fantasia, era tudo de bom, todo mundo te recebe super bem, né? Mas aí, depois, você vai ter que viver a sua vida com seu marido nesse lugar Isso. que era estranho para você, né? Então, aí você devagarmente conseguia perceber as diferenças, as coisas super estranhas de uma cultura para outra. Eu só fazer um adendo. Engraçado que você contando, eu lembrei Hum, da minha situação na Turquia hum, também. No começo, todo mundo te recebe com festa, é hum, aquela coisa, você é a novidade, né? Ah, isso, estrangeira da família. E depois de uns meses veio o choque de realidade. Você isso. precisa tocar a sua vida no país, né? No novo país. Isso, isso. No início, todo mundo te recebe super bem, te dá muita atenção, né? Te ajuda, disponibiliza para ajudar com qualquer coisa. Só que depois, a sua vida, você vai ter que lidar, né? Como protagonista para a sua própria vida. Aí, como quando você começar a resolver as coisas, quando você realmente, né, se emergir nessa cultura, aí você consegue perceber muitas coisas que talvez não como você imaginava, né? essa, Uhum. essa história, né, de uma princesa, né, esperou, chegou um príncipe de uma terra remota, veio pegar, buscar a princesa, leva ela para a sua terra, né, que era desconhecida para essa princesa, né? Aí, normalmente, nas contas de fadas, normalmente termina assim, eles viver felizmente Felizes para para sempre. sempre. É verdade. Era o fim, né? Mas na verdade era um início de Isso. uma nova jornada que pode ser cheia de desafios, sofrimentos, né? Muitas ondas altas e baixas, né? Então, na verdade, né? Quando uma princesa segue o príncipe, chega a uma terra remota, né? É, naturalmente, né? Como a gente ser realmente pensa da realidade, vai estar cheio de desafios. Não Uhum. é simplesmente mora numa fortaleza, né? Não tem problema. Isso é só contas da fadas, né? Vamos dizer. Isso é Então, verdade. é o que eu quero falar, né, sobre essa pergunta, né, sobre as etapas. Quais etapas, né? E essas etapas, em geral, vou falar várias etapas, mas não quer dizer que todo mundo vai passar as mesmas etapas na mesma ordem, né? Elas não são etapas lineares. Então, para cada um, acredito, vai passar um caminho, um processo, as fases singulares, né? Cada um tem seu próprio caminho, né? Então, ninguém vai ter a mesma experiência, né? Ah, primeira, vamos dizer, a primeira etapa, quando você chega a uma terra nova, ah, é como se você entrou numa fase de lua de mel. Tudo maravilhosa, todo Tudo mundo serve para lindo. você, todo mundo recebe você com um sorriso, todo mundo queria te ajudar, te dar atenção. Aí você vê tudo de bom, porque no início era tudo de bom, né? Isso. É, aí
Depois quando você passou dessa fase de lua de mel, aí você chega na tua própria casa com o marido, ou você chega a começar a sua vida, né? Num Isso. lugar, numa cultura que é muito diferente, você tem que lidar dia a dia, lidar com um idioma diferente, com os problemas de comunicação, com os costumes, normas sociais diferentes, religiões diferentes, valores diferentes, né? O jeito de comunicar diferentes, a comida diferente. Nossa, a comida olha, foi um desafio absurdo para mim, porque lá na Turquia, por exemplo, né, eles usam pimenta, e dependendo da região, eles usam mais ou menos pimenta, e eu Hum, tenho alergia. Então, hum, era uma coisa complicada. Quando eu recusava algumas comidas, era meio ofensivo, mesmo eu explicando que era por questão de hum. saúde. Sim, sim. E às vezes as pessoas não entendem, né? E como um turista, você chega a um lugar, você tem essa curiosidade, você não importa talvez experimentar coisas diferentes, mesmo você não gostou, você não ia importar tanto, né? Mas quando você realmente viver um lugar, todo dia tem que comer esse tipo de comida, e você não está gostando, isso piora a saudade de sua casa, na sua terra, né? Então, aí vem as emoções, né? Os sentimentos, enfim. Então, quando essa fase a gente está falando, na verdade, a gente pode chamar que é um choque cultural, fase de choque cultural, né? Uhum. De lidar com essas coisas que não pertencem em você, que não é familiarizado para você, né? Às vezes, muitas vezes pode ser o oposto, totalmente oposto, né? Especialmente quando a gente fala de uma cultura ocidental e um oriental, né? Sim, E nós duas, né? Passou isso, só que eu sou de um oriental para ocidental e você de ocidental para oriental, não ao contrário. isso. Enfim, a terceira fase, né? Aí, quando você está passando desse choque cultural, aí você tenta entender, a se integrar, a compreender, familiarizar, aprender idioma, tentar ajustar, né? Então, essa fase a gente chama uma fase de ajuste, de adaptação, né? E esse vai decidir, vai definir que você vai conseguir ficar ou não nessa fase, que é muito importante, se você consegue fazer esse processo de adaptação. Uhum. E, e esse processo pode vir muitos diferentes sofrimentos, né? Sim. Às vezes pode acontecer crise de identidade. Não sou mais quem sou eu. Coisas que eu fazia com facilidade no meu país, aqui parece eu não consigo fazer nada. Eu Eu, parece tô deficiente aqui, né? Eu isso. falava tão bem, fluente, tudo, eloquente, no meu país, mas aqui ninguém me entende, Isso é né? muito interessante, Lilin, que eu me Hum, lembro de uma situação que era muito, assim, acontecia com as outras estrangeiras, digo estrangeiras, as brasileiras que estavam lá na Turquia, com quem eu me comunicava, e todas falavam do drama de pedir água. Acabou o galão de água em casa, eu preciso telefonar para o homem. E aí? Era uma época que não tinha WhatsApp antigamente, que hoje a gente hum. escreve, põe no Google Tradutor, joga lá e está resolvido. Naquela época, não, era o velho e bom telefone e você precisava falar. Era pedir a água que acabou e pedir o gás que acabou, por exemplo. Então, coisas que são do dia a Simples, dia, simples. era simples, né? Só Sim, que, nossa, que difícil, né? Para resolver uma coisa que era muito simples, certo? muito, muito. Então, hum, É bem interessante. E assim, eu me lembrei de uma outra situação também, quando acabou farinha de trigo em casa. hum. E eu queria fazer um bolo, né, para quando o meu marido chegasse em casa também. Nossa, para mim foi uma vitória. Gente, eu comprei um quilo de farinha de trigo no mercadinho da vila. É. Nossa, a moça conversou comigo, eu dei o troco e deu tudo certo. Gente, é uma situação simples. Parece uma conquista enorme, né? Sim, Uhum. sim, com certeza. Então, enfim, eu vou só terminar de falar essas etapas, né? Então, nessa terceira fase, né, de ajuste, pode vem muito desafio para o individual, ou o casal, ou até a família toda, né? Uhum, Depende de você estar num relacionamento ou como um individual
ou você casou com um estrangeiro e está vivendo com a família desse parceiro, certo? Uhum. Então, e muitas coisas, quando você, tipo, como um casal, quando vocês estão morando na sua terra, ele era de um jeito, porque lá ele era um estrangeiro e você é o do local, né? Pode ser muitas coisas, você cuidava, lidava, resolviam, e ele ficava numa posição mais passiva, certo? Uhum. Mas quando você mudar para o país do marido, né? Por exemplo, estou dando exemplo. Uhum. E você, como ele está no país dele, está dentro da família dele, está com os amigos dele, e talvez você vai ver as diferentes faces, diferentes aspectos, ou personalidade, a parte de personalidade dele que você não conhecia antes. Às Uhum. vezes, isso pode gerar muito conflito, né? Sim. Parece ele não era aquela pessoa que eu conhecia no meu país, ele é outra pessoa aqui, né? Então, também outra coisa que pode acontecer é quando um parceiro está passando essa fase de ajuste, que está lidando com muitos conflitos, Uhum. o outro parceiro que está do lado consegue entender, compreender, acolher aquilo e tentar ajudar. E não, como a gente falava, né? Jogar você na piscina, agora Na você piscina. né? Não Exatamente. importa se você consegue Exatamente. nadar ou não, você vai se virar, né? Aqui você tem que aprender, né? Só que ele não te ajuda, né? Ele não te ensina o idioma que ele fala, você tem que estudar sozinha, É aprender difícil. sozinha. Então, às vezes, você está em um lugar, tipo, como que ele não me ajuda? Como que ele não entende o que eu estou passando? Certo? E é muito complicado, porque assim, ele também, no caso do marido, digamos, né? Ele tem a vida dele também. Ele precisa trabalhar, ele tem as questões dele, ele tem as outras pessoas da vida dele com as quais ele interage, né? Amigos, família, tudo. Então, me lembra um pouco novamente minha fase da Turquia, que assim, eu não estava trabalhando no começo, eu passava o dia todo em casa sozinha. E o Hum, meu marido, quando chegava, eu queria a atenção dele 100%. Porque, coitada de mim, eu fiquei isolada. Eu não podia nem assistir televisão, porque eu não entendia nada, estava passando só em turco, né? uhum, Novamente, não tínhamos essa tecnologia como temos hoje, que você consegue assistir os canais da sua terra em qualquer lugar que você esteja, né? hum. Então, é difícil também para outra pessoa, né? Sim, e às vezes pode ser seu parceiro, não é difícil que ele se coloca no seu lugar, né? Tipo, vamos dizer, ah, você era aquela pessoa confiante, né? Tem autoconfiança no seu país, era mais feliz, mais livre. Quando você chega num outro país, você ainda está lutando para se encaixar, de pertencer, e você fica com uma alterada, você fica chateada, você fica triste. E o parceiro, será que ele está do lado de você para entender, acolher isso, né? Ou fica reclamando, por que você está desse jeito, né? Então, nesse caso, quando os dois não estão entendendo, não estão se entendendo, não estão apoiando, pode gerar muito solidão, né? Sente solidão, sente não compreendido. Isso pode piorar o seu sentimento de saudade de casa, pode piorar a harmonia no relacionamento de casal. Então, também é um caso que talvez vocês precisam de uma terceira pessoa, né? Para apontar as coisas que vocês tem os problemas que vocês precisam trabalhar para melhorar, né? O Ajudar nesse terapeuta. processo. Isso mesmo. Isso é muito importante. Muito Uhum. bem. Né? Quando nessa fase de ajuste, o que segue na outra etapa é a etapa de integração, que você conseguiu pouco a pouco, gradualmente, se integrar para essa nova cultura, esse novo ambiente. Você já talvez conseguindo falar em idioma, você conseguindo entender melhor sobre os valores, as normas sociais de onde você mora, você já consegue integrar as diferentes culturas em você, né? Você não, o processo de ajuste não é para você separar o que é meu, o que é seu, o que é dele, mas é um processo de unir as diferenças, né? Unir Uhum. as culturas. Aí você vira uma pessoa mais rica,
né, internamente. Você vira uma pessoa mais humilde, que você agora é um ponte para as duas culturas. Enfim, aí quer dizer, talvez você também está conseguindo algum tipo de rede de apoio, amizade, tendo seu trabalho. Então, esse já filmou mais você nesse lugar novo. E você já passou bem, né? Você conseguiu a fazer essa parte de adaptação e integração, certo? Mas essas etapas, como eu falei, para cada um vai ser um caminho, vai ser uma jornada diferente. E aí não adianta ficar comparando, né? Ah, o fulano, ele se adaptou melhor do que você. Não Isso, funciona. isso. Às vezes gera muito autodúvida mesmo, né? Será que, por que eu não consigo, outra pessoa consegue, né? Ou será que eu conseguirá, né? Eu tô sofrendo tanto, né? Quando chegar o fim disso, né? Então, às vezes gera muito dúvida de se questionar mesmo, especialmente quando não tem alguém que tá do lado para te apoiando. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Lili. Obrigada mesmo pela participação. É um tema importantíssimo. Isso, eu que agradeço por a oportunidade.